Beleza. Então, o que que rola? A gente quer dar todo mundo junto aqui, vai falar um pouquinho, quem já está na Terra do Ocilar há algum tempo. A gente vai falar um pouquinho de em que pé que está o projeto, qual que é o propósito, explicar um pouquinho. Algumas coisas aqui, a gente tem uma apresentação. Algumas coisas, essa apresentação ela está repaginada, vamos dizer assim, com dados novos de 2021, que são os últimos dados aí que a gente levantou de pesquisa. Amei. Top. Então, a gente vai ter aí algumas novidades. Quem já viu alguns slides dessa apresentação pode saber que vai ter coisas novas. Então, a gente vem... Aí, assim, a ideia é que a gente faça... Vocês estão vendo a tela? Sim, estou conseguindo ver. Tá. A ideia é que a gente faça uma conversa mesmo, então, em vez de ser... passa longe de ser uma palestra ou alguma coisa assim. Então, a qualquer momento que vocês quiserem falar, podem falar e a gente vai conversando, entendendo sobre o que se trata. A gente está organizando essa apresentação também para a gente poder estar sempre trazendo novas pessoas e, enfim, explicando da melhor maneira possível. Mas a gente começa com essa pergunta, né? Se você gostaria de viver em um mundo com comida e água gratuita e abundante para todos os seres do planeta? Parece até uma utopia, né? Mas, enfim, a gente gosta de falar que a Terra já nos dá tudo de graça, né? Tudo que a gente usa nesse planeta, tudo, as paredes que a gente constrói, o vidro, a mesa, a cadeira que eu estou sentada, todas as coisas, elas vêm da Terra, né? A Terra nos dá absolutamente de graça. Foi a gente que inventou o dinheiro. Então, aqui algumas perguntas para a gente imaginar um mundo em que a gente quer viver, né? Um mundo sem violência. Eu imagino que, enfim, não é algo em comum que nós temos, né? Querer viver em um mundo em que seja um mundo feliz para todos os seres, em um mundo que ninguém passe fome. Então, a Terra do Ocilar começou... Quer falar? Posso falar? Então vai. Começou quando a gente foi viajar pelo mundo e gravar projetos e pessoas, entrevistar pessoas que mostram coisas boas, que fazem projetos bons, que colaboram, que fazem muitas coisas que agregam valor, acho que no universo, então junto com todas as pessoas. Então a gente viajou a alguns países gravando essas pessoas, conhecendo algumas pessoas, né? A gente saiu do Brasil querendo fazer um documentário que pudesse impactar a vida de muitas pessoas, né? Que fosse algo de impacto realmente que tivesse uma abrangência em todo o globo mesmo, né? Terrestre. Então, aí a gente começou a fazer essa pesquisa, entender o que era isso que a gente queria fazer, e a partir daí surgiu esse documentário colaborativo Terra do Ocilar, que está em processo, e a plataforma Terra do Ocilar também, que também está em processo de construção, cocriação. Mas aí, em todo esse processo, a gente se deu conta, porque quando a gente viajou, não foi assim das coisas mais fáceis, né? Porque a gente saiu, a gente vendeu todas as nossas coisas, juntou um dinheiro e tal, mas chegou um certo momento quando a gente estava lá para os lados da Ásia, que é um lugar que não é possível viajar ou trabalhar por causa das leis do império, né? Lá é um país imperialista, tem rei e você não pode trabalhar. Então era a gente estrangeiro geralmente não pode trabalhar, essas leis de imigração, né? E também a gente não sabia trabalhar online ainda, então a gente passou muita dificuldade financeira, né? A gente teve um pouco de ajuda assim dos nossos pais, mas também não estava num momento muito fácil assim, né? Nem para nossa família. Então a gente passou por uma situação de insegurança alimentar, que foi de fato
sentir que a gente, assim, como é saber que talvez a gente não tenha o que comer amanhã ou hoje à noite, sabe? Estando longe, assim, não tendo aonde, né, tirar o recurso. E a partir daí veio toda essa nossa conexão com essa causa, assim, porque é muito difícil fazer qualquer coisa em situação de insegurança alimentar. E aí, a partir daí, começaram essas pesquisas, né? E uma das coisas que a gente quer estudar mais profundamente aí para a galera de dados que está aí, eu acho que é o Marcos, né? O Leonardo. Sobre essa coisa da história da fome no mundo, né? Porque a fome sempre foi uma barreira considerada praticamente intransponível, né? Quando a gente surge aí como Homo sapiens, a gente teve que caçar e teve sempre muita dificuldade para entender, e às vezes mesmo os coletores, a gente tinha dificuldade para entender quais eram as plantas que não eram venenosas e tal, então a gente também criou muitas guerras, a gente criou muita fome também, né, ao longo da nossa história, que ficou de alguma forma gravada no nosso DNA. Então, a humanidade sempre teve fome e medo de passar fome, assim, de alguma forma, como que eu falo? Quase que inconsciente, né? No nosso inconsciente coletivo. Essa aqui é a pirâmide de Maslow, que mostra a pirâmide das necessidades humanas, né? E mostra que na base da pirâmide são as necessidades fisiológicas. O Maslow, vocês conhecem a pirâmide de Maslow? Aqui, quem já não assiste, quem já não já está aqui há algum tempo. Não, nunca vi, não. Bom, Maslow é um psicólogo que falou sobre isso, para como atingir, né, um ser humano atingir a autorrealização, a gente precisa estar aí alimentando essas necessidades. E na base a ideia é que não é possível alimentar conseguir, né, subir nessa pirâmide, ter uma necessidade superior atendida se a gente não atende a de baixo. Então, a gente começa falando aqui, as necessidades fisiológicas, respiração, comida, água, sono. Então, a ideia é que não é possível ter segurança se a gente não tem como suprir a necessidade, por exemplo, de ter ar puro para respirar, ou de ter alimentação, ou de ter onde dormir, ou algo assim. Então, e a autorrealização está lá em cima, né? Não tem como ter criatividade se não tem comida na barriga, né? Se passa por situação de insegurança alimentar. E com a situação da pandemia, a gente viu que a gente tá mais do que certo que a gente é uma comunidade de cidadãos globais, o efeito borboleta, né? Uma ação aqui impacta em vários lugares do planeta. Então, aqui a gente traz alguns dados que foram pesquisados aí no último ano. São os dados que foram levantados pela galera de pesquisa de dados. 90% do alimento da população mundial vem de apenas 20 espécies de plantas. Então, se você for parar para pensar das coisas que você come, qual é a variedade, né, de alimentos que a gente come, ou que a gente vai no mercado, quantas variáveis tem de alimentos? Se for um mercado grande, é possível que a gente encontre, sei lá, 30, 40, assim, exagerando. Numa feira é bem possível de encontrar mais variedades, né? Mas a grande questão é que existem cerca de 300 mil espécies de plantas alimentícias no planeta, e a gente está se alimentando de 20 delas, que são as espécies domesticadas, que aí as conhecidas, né? Arroz, batata, mandioca, enfim, as espécies que a gente tem mais facilidade de encontrar no mercado. Aqui mais alguns dados relevantes de 2020, né? 2021, da FAO. Mais de 2,3 bilhões de pessoas sofrem de insegurança alimentar, ou seja, 30% da população global hoje não sabe se vai ter o que comer no jantar. Então, estão passando por essa crise. E quando alguém passa por uma situação de fome, falta segurança,
para todo mundo, né? Não é só para quem está passando fome, todo mundo passa pela situação de insegurança. Esse também, quase 1/3 das mulheres em idade reprodutiva no mundo sofrem de anemia. Por essa questão, né, da gente não ter esse acesso à variedade de alimentos e assim, a gente não ter esse conhecimento de quais são a diversidade da natureza, de coisas que a gente pode se alimentar, e a partir daí o tanto de nutrientes que a gente está perdendo em relação a, tipo assim... Sabe, vocês já ouviram aquela história que a galera, quando viajava grandes distâncias, assim, de barco, fazendo essas expedições aí, muita gente morria de escorbuto. Vocês já ouviram falar do escorbuto? Galera? Também não. Sim, já ouvi. O que é o escorbuto? Falei pra gente. Aí, ó, o Leonardo sabe. Falta de vitamina C, né? Sim. Falta de vitamina C. Por quê? A galera não sabia, não tinha noção que a gente precisava de vitamina C, que o nosso organismo precisava de vitamina C. Então, eles ficavam muito tempo dentro de embarcações sem comer nenhum tipo de vitamina C, comendo só farinha ou alguma coisa assim, só trigo. E aí acabava que muita gente morria na embarcação, e isso era um grande problema, até que o grande cientista descobriu que a gente precisa de vitamina C, e aí é só comer laranja que a gente não vai morrer de escorbuto. Então, a humanidade, essa doença foi cessada da humanidade. Então, imagina quais são os tipos de doença que a gente ainda cultiva hoje em dia, que podem ser tranquilamente curadas e sanadas pela alimentação que a gente deixa de fazer, por essa nutrição dessas 300 mil espécies alimentícias que a gente está deixando de se alimentar, né? Enfim, é um momento crítico para o mundo, que precisa, isso é a frase da Unicef, né? De ações urgentes para uma reversão até 2030, existe esse esforço aí da Agenda 2030 da ONU, da gente fazer alguma grande coisa, porque tem as mudanças climáticas que estão acontecendo, enfim, todo o lixo que está sendo gerado, né? O plástico que está sendo jogado nos oceanos, e enfim. E outro dado também muito curioso é que mais de 2 bilhões de pessoas estão obesas, que também é bastante gente, né? Então, enquanto tem muita gente morrendo de fome, tem muita gente que não consegue se saciar ou se sentir nutrido com o alimento que come, e acaba tendo que ingerir muito mais né, esses alimentos processados, buscando alguma coisa que, enfim, que não esteja trazendo uma nutrição, um saciamento, né? Aqui é o gráfico de concentração e distribuição da insegurança alimentar por regiões do planeta, que é no mundo. Vermelho é o número, né, de milhões de pessoas em 2020 passando fome severa. Amarelo é insegurança alimentar. Fome severa é estado de morrer de fome mesmo, né? E aqui o verde é a população total. Então, na Ásia, dá para a gente ver que na África o vermelho ele é bem mais intenso, né, em relação à população total, do que, por exemplo, na América do Norte e Europa, que a bolinha vermelha é bem pequenininha. Aqui é a América Latina e Caribe, que também é bastante relevante, assim, o tamanho da bolinha da fome, né? Mas aqui tem nossa ferida no nosso planeta aí, passando fome. Cerca de 30 pessoas morrem de fome por dia, 30 mil pessoas morrem de fome por dia, que é mais do que o Covid, né? A gente fala isso porque é um problema que está acontecendo, as pessoas estão morrendo de fome e a gente não está olhando para isso, assim, da forma como é necessário, né? Enfim. Isso tudo está acontecendo por quê? Porque a gente está produzindo nosso alimento de uma forma que é centralizada, em grandes fazendas de monocultura e fábricas
E isso tudo está gerando fome, desnutrição, a contaminação das nossas águas, introdução de plástico e pesticidas na nossa corrente sanguínea. Então, tem vários dados de pesquisa em relação a isso, mas a forma como a gente está produzindo o alimento, ensacando os grãos, porque a gente precisa transportar eles, faz com que a gente esteja perdendo muito alimento no processo e esteja produzindo muito plástico. Esse plástico está acabando com a nossa natureza, sem contar o próprio processo de produção, né? Que é necessário um grande envenenamento das nossas terras, oceanos, enfim. Mas só para vocês entenderem aqui um pouco da lógica do que a gente está buscando trazer. Hoje, a maior parte da nossa comida, que é algo que é essencial para que a gente viva, ela está sendo entregue nas mãos de poucas pessoas, que são essas pessoas que têm as grandes terras, né, fazendas e tal. Então, mas eu não gosto de plantar. Tudo bem, mas aí a gente está entregando a nossa autonomia, a nossa soberania alimentar na mão de poucas pessoas que estão fazendo monocultura, né? Que estão, enfim, criando esse sistema já há bastante tempo, que está destruindo o nosso planeta. Essa seria uma maneira descentralizada, que está começando um pouco mais tímida, né? Que seria os pequenos e microprodutores, são as pessoas nas microcomunidades entregando aqui a comida para as pessoas mais próximas da sua região. E a gente está falando muito aqui de fazer uma produção de alimento que seja distribuída, ou seja, o resgate da nossa soberania alimentar, que seria a gente ter o poder novamente, né, de produzir aquilo que a gente precisa para viver e não entregar isso na mão das pessoas que estão nos envenenando, né? Quem aqui achou que só existia milho amarelo? Tem alguém? Você já achou isso? Já achei. Eu descobri que existiam outras cores aqui em Cavalcante. Eu não sabia. Eu descobri que o grão crioulo é diversificado e existem milhões de espécies. Eu não sabia disso. Quem? Pode falar, gente. Ninguém vai ser julgado aqui. Eu também não conhecia, não. Estou conhecendo agora. Então, a maioria dos alimentos, eles são alimentos domesticados, né? Alguém falou no chat. Também. Sandra. São alimentos que são domesticados. Então, a gente está perdendo os grãos crioulos, né? Principalmente por meio da... Enfim, a produção agrícola padroniza, pega um tipo de como é que fala? De alimento. Por exemplo, só o milho amarelo, porque aquele milho, ele se reproduz mais rápido, vamos dizer assim. Então, ele vai dar mais dinheiro, né? Geralmente é assim que funciona. Então, e o que acontece? O vento acaba polinizando as produções crioulas, e aí a gente acaba perdendo a capacidade de produzir esse milho. Então, não é só, tipo assim, tipo assim, aqui, por exemplo, em Cavalcante tem muito disso, né? O pessoal acaba perdendo a produção original, os milhos acabam ficando todos amarelos, porque existe uma grande concentração de monocultura, né? Alguém falou. Eu sabia da existência porque havia visto no Instagram da Bela Gil. Muito bem. O Instagram da Bela Gil é muito legal mesmo. Enfim, não só milho, feijão, arroz, todos os grãos, todos os alimentos, os que são domesticados, né? Esse slide aqui também, ele já tinha, né? Que é isso que a gente acredita, que a gente pode fazer melhor pela nossa espécie e pelo planeta que a gente vive. A gente pode acordar e estar né, aí no dia a dia fazendo algo que seja diferente de tudo isso que está acontecendo e, tipo assim, se libertar da escravidão do sistema, né?
Vai. Como a Marina estava falando, a gente não conhece muitas espécies de planta. Por exemplo, a gente está num lugar onde tem, provavelmente aqui na frente de casa deve ter milhões de espécies de punks, no caso, que a gente não sabe. Então, a gente não colhe, né? Não planta, não sabe como cozinha e tal. E o Terra Doce lá acho que a gente quer trazer um pouco dessa abundância, assim, né? E a explicação que eu acho bem legal, inclusive, é que o Terra Doce lá é um organismo interativista, abundante e exponencial, com o objetivo atual de realizar o plantio colaborativo de 8 milhões de mudas alimentícias. Bilhões já está quase. Uma para cada habitante do planeta Terra, pelo suprimento de necessidades básicas humanas na Terra. E acho que desde que a gente criou isso, eu, pelo menos, fiquei meio viciado em plantar. E é só plantar comida. Tipo, qualquer coisa. Por exemplo, hoje a gente comprou um abacaxi. A muda do abacaxi, você corta ela, deixa ela na água, ela cresce, raiz e volta na terra, por exemplo. Se todo abacaxi que eu plantasse, imagina o tanto de abacaxi que eu ia ter, por exemplo. A gente compra abacaxi, sei lá, uma vez a cada, sei lá, que sejam uns 2, 3 por mês. Imagina a gente poder comprar, sei lá, cebolinha e plantar e ficar renovando ela. E poder plantar alguma coisa e ficar renovando ela. Então, acho que desde que a gente criou isso, eu fiquei um pouco... tipo isso, eu vejo tudo e planto. A gente vê muita semente, a gente tem acesso a muita semente. Inclusive, eu conheci bastante sobre semente, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. Na verdade, comecei a estudar sobre sementes. E sobre plantas e tal, que a gente pode plantar. A mudança que a gente quer é uma mudança... Acho que talvez seja um paradigma, assim, né? Que as pessoas devem pensar e falar, cara, eu não consigo plantar minha própria comida, né? É tipo, cara, eu tenho que comprar minha comida no mercado. Porque no mercado tem comida, né? A galera todo mundo já acostumou com isso. Então, esse é um exemplo muito bom. Isso aqui é no Afeganistão, né? Paquistão. Aqui, tem uma tia minha que mora em uma cidade de Portugal que ela planta tudo, sem agrotóxico, com o marido dela. De vez em quando, ela posta uns vegetais gigantes no Instagram. Realmente. É isso que é legal de fazer. Ele reflorestou um lugar que é deserto, por exemplo. Essa terra aqui talvez tenha água embaixo, por isso que ele deve ter escolhido esse lugar, mesmo seco. Deve ter um líquido, uma fonte, né? Não sei exatamente. Acho que é pelo tipo de planta, né? Que são as plantas. O tipo de planta. Por exemplo, ele reflorestou um deserto, né? Esse deserto não tinha nada, agora tem um monte de árvore. Agora, quando essas árvores estiverem grandes, isso aqui vai virar uma floresta gigantesca, né? Então, o que não tinha nada vai ter uma quantidade de oxigênio absurda. Já tem, né? Pequeno, mas quando tiver todas grandes. Imagina cada lugar assim. A inspiração futurista que esse prédio mostra tinha que ser uma coisa super atual, eu acho, assim, né? Tipo, os prédios poderiam ser todos assim, de plantas. Imagina ter na sua horta, mesmo num apartamento na varanda, você já construiu o prédio pensando na horta do prédio, onde cada um pode plantar, onde cada um pode... Imagina trocar com seus vizinhos aqui. Pô, aqui embaixo plantou alface, aqui plantou rúcula. Então, acho que fica até legal, assim, de morar num lugar muito massa, assim, onde, imagina, mesmo sendo vertical, a gente pode plantar. Que seja um lugar na rua também, igual tem na quadra onde minha mãe mora, em Brasília, eles têm uma horta lá, e a horta é comunitária. Pegaram um pedaço de terra lá no meio dos prédios e plantaram. Só que eles foram plantaram tanto que o jornal já quis lá fazer entrevista, porque tem tipo rúcula gigante, tem umas coisas enormes lá, a galera tira muita foto e a comunidade pode ir lá comer também. Só rapidinho, volta lá. E aqui também a gente trouxe essa foto para lembrar que quando a gente planta, a gente está resolvendo não só quando a gente planta comida, né? A gente não está resolvendo só o problema da fome, mas também a questão de purificação do ar e também da água, né? Purificação da água, limpeza, retenção da água, porque quando a gente planta, a gente cria
as florestas tropicais, vamos dizer assim, as próprias agroflorestas, a gente está fazendo com que a água ressurja naquele lugar. Então, são 3 problemas resolvidos com uma só ação, que é a ação do plantio. E assim a gente, como o gráfico mostrou, a gente reconecta, né, com a nossa autonomia alimentar. E, como eu estava explicando também, existe essa conexão com o que a gente come. Hoje em dia eu como bem diferente do que eu comia antes, mas bem diferente mesmo. Assim, eu gostava de comer muita besteira e tal. Hoje em dia a gente cozinha tudo, a gente gosta de pegar comida na horta, essas coisas quando está disponível, né? Compra nos lugares comuns, às vezes até, mas sempre cozinhando, né? Aprender um monte de receita, aprender a cozinhar bastante. E essa interação de cozinha e vida, acho que é bem legal também. Aprender a saber como é que pega tomate, essas coisas assim. Eu não sabia nada disso. Tipo, para mim era uma coisa meio, sei lá, não tinha muito esse costume, né? Comia coisa pronta, essas coisas de plástico, né? E essa foto, ela já fala por si só, né? A gente não pode comer dinheiro. E sem comer... E ela remete muito para mim também a questão de comprar comida, saber que sempre você tem que comprar comida. Às vezes você pega comida, a gente pega muita comida. Tipo, esses dias a Marina trouxe um coração de banana que ela pegou lá na casa da mãe dela. E depois a gente cozinhou e fez um monte de coisa com esse negócio. Tem até hoje aqui, tem escondidinho de coração de banana. Então, colheu na rua, né? A gente já fez isso algumas vezes. Quando a gente estava viajando na Tailândia, a gente fez bastante vezes isso. Aqui em Cavalcante também coleta, as pessoas trocam, né? Comida. A gente já pegou mamão na rua, e tinha muitos, né? As pessoas ali, mandioca em qualquer lugar. Então, é mais ou menos isso. Quer passar? Acho que não quer falar. Não, pode. E aqui é muito da experiência daqui de Cavalcante, que é o lugar que a gente está agora. Esse é o Luca, o filho de uma amiga nossa. E aqui começa seco, as pessoas plantam muito abacaxi. Eu falei do abacaxi e esse é um ótimo exemplo. A Marina foi passear com ele na rua e eles viram abacaxi na rua. E assim, o abacaxi demora uns 2 anos para nascer, né? 1 ano. Só que alguém plantou uma coroa de abacaxi no meio da rua. Aqui tem um costume, eu já vi em alguns lugares aqui. Então, eles colheram na rua os abacaxis e trouxeram para casa para comer. Então, imagina se essa coroa vira outro, que 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 vira outro. Então, a gente vai ter, tipo, colhendo abacaxi na rua, né? Em qualquer lugar. A ideia é fazer isso em São Paulo. Colher abacaxi na rua em São Paulo, em Tóquio, em Berlim. Tem que ter os lugares, né? Acho que vai ser bem legal. E a gente reconhece que é impossível fazer tudo isso sozinho, que precisa ser colaborativo, né? Precisa de bastante gente, vai chegar a isso em muita gente, mostrar o porquê, né, que as pessoas passam fome e como isso pode ajudar bastante mini-hortas, que seja dentro de casa, jardim vertical dentro de casa, coisas que você faz em casa, para quebrar um pouco esse paradigma de que tudo que a gente precisa comer a gente compra. A gente pode colher coisas que a gente come diariamente. Quando você se conecta individualmente com a rede, o seu poder é multiplicado exponencialmente. É o que mostra o próximo gráfico, que é uma experiência com uma pessoa que fez a matemática, que é a irmã da Marina, e a gente teve a ideia de fazer o plantio. Antes a gente teve a ideia de fazer o plantio, eram por mês, né? 37 mil. Então, a gente queria plantar 8 bilhões de mudas alimentícias, mas como é que a gente ia fazer isso, né? Planta uma por dia, 2 por dia, 3 por dia, como que vai chegar isso? Em quanto tempo vai levar? Era um desafio, né? Pensar nisso. Aí minha irmã ela é formada em matemática, eu falei, olha, como é que a gente vai fazer isso? A gente quer plantar 8 bilhões de mudas alimentícias. E ela falou assim, não, então divide aí por mês, em quantos meses tem daqui até 2038? Como é que vai ser?
Aí deu 37 milhões, 37 mil e 37 mudas plantadas por mês. Ó. Que isso seria uma maneira linear de plantar, né? Que é esse gráfico azulzinho aqui. Que cada mês planta a mesma quantidade e a gente vai subindo. O que também não é impossível, mas é complexo, né? O que organizar isso funcionar. Imagina você plantar 37 milhões de mudas por mês. É uma meta bem... Uma meta super difícil, né? Difícil, ela é muito... Cada escada que sobe é uma coisa muito difícil. E hoje em dia, toda a nossa cultura, ela é vista, ela é trabalhada, nossa economia, ela é linear, assim, uma maçã mais uma maçã é R$1 mais R$1. A gente ainda não enxergou o nosso poder exponencial. Talvez todo mundo já tenha ouvido falar da era exponencial e tal, mas o significado disso, assim, o que é que realmente significa a gente entender que o exponencial ele é muito mais útil para a gente enquanto humanidade, é justamente esse conceito que vai acontecer, né? Que é o conceito que a gente trouxe para o desafio Terra do Oscilar. Vai. A gente criou essa hashtag com um desafio que é para incentivar as pessoas a plantarem. Então, a gente usa as mídias sociais, os amigos e tal, e a gente mesmo também, a gente tem um fundo para plantio e tal, a gente vai falar mais um pouquinho depois, que é para incentivar as pessoas a plantarem. Imagina se seu amigo tem uma hortinha na casa dele, você vai lá e troca, fala, pô, deixa eu pegar uma rúcula na sua casa, toma aqui uns alface, cenoura, não sei o quê. Imagina, fulano trouxe cebola para sua casa, troca por amendoim e tal. Imagina isso o tempo inteiro e super abundante. O mercado talvez nem existiria, né? Se todo mundo fizesse isso, ia no mercado comprar outra coisa, sei lá, enlatada, uma coisa assim, mas comida, esse tipo de comida, talvez não. Sim, mas o desafio Terra do Oscilar é um desafio de um plantio colaborativo exponencial de 8 bilhões de mudas alimentícias, que é justamente disso que a gente está falando. Sim. E esse desafio é o que a gente tem no core assim, de todos os nossos processos, no processo de desenvolvimento da web, no processo de UX, por mais que a galera de UX agora esteja mais voltada para resolver algum problema da loja, a galera está entendendo que a gente está resolvendo um problema de loja para a gente poder levantar recurso, para a gente poder finalmente conseguir se organizar de uma maneira que a gente possa comunicar o desafio Terra do Oscilar. Mas aí vai. Como que funciona? Aí a Mariana criou o gráfico exponencial. E a gente fez esse gráfico. Mariana é minha irmã, tá? A Mariana é irmã da Marina. Ela que fez o gráfico exponencial matemático, que é se uma pessoa convida outra pessoa... Duas, né? Uma pessoa convida duas pessoas a plantar. Eu planto uma árvore, eu planto uma acerola. Aí eu falo, Marina planta outra e Mariana planta outra. Aí, beleza. Aí a Mariana chama mais duas pessoas e a Marina chama mais duas pessoas e cada um planta a sua árvore. Além de plantar, o primeiro que chamou o amigo, ele é responsável, talvez, por incentivar a pessoa a cuidar dela, fazer ela dar frutos, né? Então, o primeiro é o responsável por convidar mais amigos. Cada amigo se convida mais, essa cadeia ela cresce muito mais rápido. Ela não vai crescer assim. Ela vai crescer em cadeia exponencial. Não vai demorar tanto tempo. Em 33 meses, se a gente fizer isso e der frutos, e todas as pessoas plantarem, a gente consegue, em 33 meses, o que levaria 18 anos? 15 anos. 15 anos. Para acontecer. Qual que é a grande questão? Plantar 37 milhões de mudas por mês é muito difícil, mas é fácil se cada pessoa desafiar duas pessoas a plantar uma muda alimentícia. Então, tipo assim, a lógica está aqui. Se cada pessoa planta uma e desafia duas pessoas a fazerem o mesmo, e fizer isso em um mês, né? Em 33 meses, a gente já vai ter plantado 8 bilhões, 589 milhões, 934 mil, 592
novas mudas. Então, esse é o poder do exponencial, da PG, né? A galera sabe, mas assim, eu já sabia, eu já tinha estudado isso, mas ao mesmo tempo, assim, na hora que minha irmã me mostrou, enxerguei novamente, tipo assim, cara, realmente o exponencial, ele é muito, muito, muito poderoso, muito mais poderoso do que a gente imagina, e a gente, enquanto humanidade, ainda não está enxergando isso, né? Um dos processos que eu acho que, usando a tecnologia de hoje, né, de mídias sociais, que gerando conteúdo audiovisual para isso, eu acho que a gente tem, além do start, a amostra. Por exemplo, cara, imagina se várias pessoas no mundo vissem o vídeo de Terra Doce lá e plantassem uma muda e chamassem 2 pessoas para plantar e registrassem no site ainda. Chegasse no site e falava, ó, plantei uma muda, meu amigo plantou outra, meu outro amigo plantou outra. Se esse amigo chega de novo e fala, planta outra, e continua essa cadeia, tá bom, Andresa? Massa. Então, vai. Os desafios que é o mais complexo é criar estratégias para alcançar pessoas, para elas plantarem, basicamente. É a primeira estratégia. Eu acho que, falando por mim, que venho da área do visual, que sou da formação do audiovisual, para mim, audiovisual, filme com áudio e off, pessoas falando, é uma interação muito, muito completa, assim. Então, talvez seja mais fácil alcançar as pessoas fazendo filmes, mostrando em vídeos, né, para as pessoas que elas podem plantar, que tudo isso pode funcionar. E uma das coisas que a gente acha extremamente relevante é não só o plantio, mas como criar esse dado, a pessoa plantar e registrar que ela plantou. Pô, plantei uma acerola hoje, estou cuidando dela e tal. Plantei e vai entrar no site e fala, ó, plantei uma acerola. Imagina quantas pessoas no mundo, nessa cadeia, mandariam uma mensagem no nosso chat ou no nosso cartão e falava, caramba, registrei uma muda. Aí sim a gente vai conseguir provar para o mundo e para todas as pessoas que essa cadeia de plantio funciona de uma forma incrível, porque aí eu acho que o resultado dele funcionando, o 8 bilhões se transforma em 200, transforma em 500, né? A gente vai ser infinito. Então, o registro disso também é muito legal, porque a gente tem o dado relevante disso. Em 1 ano, plantamos tantos milhões de mudas. Em 2 anos, plantamos tantos milhões de mudas. Em 33 meses, plantamos trilhões de mudas. Gerar essa automação de dados, né? Esse é um desafio aí para a galera de dev, para a galera de dados também. Como linkar, né, esse registro da galera tá registrando e tá vendo isso acontecer em um dashboard aí, ou alguma coisa assim, que a gente consiga ver esse desafio acontecendo. Tem essa coisa do mapa também, né, o wiki, da gente poder registrar as plantas que, enfim, que estão sendo, as novas mudas alimentícias que estão sendo plantadas, e também as que já existem, porque tem muita muda alimentícia que já existe e a gente não está enxergando, né? Então, às vezes, as pessoas estão passando fome porque elas acreditam que a comida nasce no mercado, mas elas não conseguiram olhar para a rua e ver que já tem muita comida na rua também, né? E tem bastante. A gente só se dá conta disso assim, quando a gente olha para a natureza com esse olhar, né? E aí também tem essa provocação aí a Blockforce, ela é uma organização de pesquisa e desenvolvimento de blockchain para projetos, enfim, de impacto socioambiental em escala. Então, existe todo esse contexto hoje de NFT, como é que fala? Esse negócio de metaverso, blá, blá, blá. Vocês, né, com certeza não têm mais intimidade com isso que eu, mas eu acredito que talvez em algum lugar isso aí possa estar colaborando também para esse registro de plantio, de alguma forma as pessoas também possam ganhar alguma espécie de recompensa, enfim, como que isso poderia funcionar, né? Fica essa provocação aí
para essa parceria também com a Blockforce que a gente quer fazer em algum momento. Ai, meu Deus, eu faço isso. Vai. E aí, ó, uma das coisas que a gente faz, que é muito legal, a gente compra coisas no mercado, abóbora e tal. Se comprou uma abóbora no mercado, ela tem, sei lá, muitas sementes dentro dela. Você pega essas sementes e planta no jardim, vai dar muitas abóboras. Talvez você nem precise mais no mercado mais comprar. Aí a gente teve uma ideia de fazer uma contagem. Quantas... Pode botar no chat aí. Ou pode falar também. Pode falar também. Quantas sementes vocês acham que tem numa melancia? Quem já sabe não Quem já fala. sabe não dá a dica, hein? Quem já viu o desafio não dá a dica. Quantas sementes você acha que tem numa melancia? Vou deixar o chat aberto. Pode falar também se quiser. Chuta aí. O Manuel. Olha o Manuel. Já está querendo roubar. É chitando. Manuel também não pode falar. Chuta aí no site. Calma, mais 500. Bom, a gente vai falar, porque já está manjado, a gente tem que mudar esse slide. Mas a ideia é a gente ver que uma melancia tem 722 sementes, em torno de 700 sementes, né? Pelo menos a gente já contou grande, pequeno. E aí tem esse contexto de a gente saber que a natureza ela é muito mais abundante. Uma melancia tem 700 sementes, ela é muito mais abundante do que a gente imagina, né? Beleza, o abacate tem uma semente, mas quantos abacates dá um abacateiro, né? E aqui tem também algumas possibilidades, né? Da gente estar plantando em vasos, e aí todo tipo de alimento, a criatividade é o limite, né? Todo tipo de coisa que dá para plantar dentro e fora de casa. E a ideia é essa, a gente criar uma bacia da abundância que a gente possa compartilhar com os nossos vizinhos, né? Vai. Cuidar da terra, cuidar das pessoas, compartilhar os excedentes, bacia da abundância. O que colhemos fica aqui. Os vizinhos pegam e compartilham suas produções. Foi o exemplo que eu dei lá em cima, né? Imagina você ficar trocando toda semana com seu vizinho. O mercado deixa de existir, talvez, o mercado de, né? Se você quiser comprar outras coisas. Aí, com isso, a gente criou a loja Terra Doce lá, que é para mostrar para as pessoas, né, que as pessoas podem ter um consumo consciente também, porque vários produtos que estão no site são produtos, né, que vêm de escala bio ou eco e chegam no cliente ou pessoa que consome, ou consumidor, de forma limpa, assim. Então, não é uma coisa que deixou um rastro ali, ou se deixou um rastro, foi já pensando em ser o mínimo de rastro possível, né? Uma coisa que não agrida, talvez, né? A loja consciente ela surgiu com esse objetivo da gente estar, assim, ele é da onde vem o recurso fiduciário, o recurso financeiro, né? Para a gente realizar todas essas coisas que estão, que a gente está sonhando aí, o documentário, a comunicação, enfim, tá. Aqui tem um gráfico mostrando que a gente desenvolveu com a assessoria financeira que foi contratada, mostrando para onde vai o recurso dos produtos que são vendidos na loja. Então, aqui a matéria-prima, né, metade mais ou menos do recurso, aí tem custos fixos, despesas administrativas, despesas com vendas, aí tem uma parte do recurso que vai para o fundo mãe, e aqui também tem para outros fundos, a gente vai falar um pouquinho. Aí impostos e taxas do sistema de pagamento. Então, mais ou menos essa é a estrutura financeira que a gente tem na venda de um produto hoje. O nosso fundo mãe é um fundo de nutrição e desenvolvimento de acessos pessoais conscientes. Então, ele nutre as atividades, o desenvolvimento, é de onde a gente acessa recurso para fazer investimentos na própria rede, né? E da onde a gente também está começando a fazer esses experimentos de acesso pessoal conscientes na célula-mãe. Depois a gente pode explicar um pouquinho melhor sobre tudo isso. O nosso fundo de reflorestamento, né? Enfim, onde a gente faz o plantio distribuído, as pessoas acessam para poder plantar mudas alimentícias. Então, a gente criou esse fundo e está
alimentando ele. O fundo de doação de orgânicos também, que a gente criou recentemente, né? Para poder começar a fazer doar alimentos que já são orgânicos, que o pessoal já estão sendo colhidos, né? Assinaturas com CSA, não sei se vocês conhecem. E o fundo da Interact Social Lab. Vou ter essa foto, você não tinha visto. Essa foto ela é bem polêmica, vamos dizer assim, mas a ideia é essa, ela está agindo em um contexto de transformação social por meio do cinema e do audiovisual. A gente está entrando em lugares em que é difícil a gente promover transformação social, e por meio do cinema aí dentro do conteúdo que a gente está assim, alimentando na plataforma, a gente está promovendo transformações sociais. Todos esses são tripés e câmeras. E aqui agora a gente vai falar um pouco sobre a área de voluntariado. Quais são? Aí agora vamos ver. A Carla ainda está aí? Oi, tô ouvindo. Aqui sim, Marina, tô ouvindo aí. Não, é porque agora a gente... e assistindo a apresentação. Massa. A gente está falando de produção de conteúdo, é uma das áreas de voluntariado, e aí uma das áreas é a redação. A Sandra está aí também. As meninas vão falar um pouco mais, elas já falaram, né, no início, mas também um pouco do que já foi feito. Vou parar aqui a apresentação. E... não, vou compartilhar de novo. Um pouco do que já foi feito nos últimos tempos em relação à produção de conteúdo de redação. Vocês vão falar? Ixi, ficou assim. Ah, tá. O gráfico? Sandra está aí? Sandra, tá ainda? Tá aí? Pode começar, Sandra, se você quiser. Ou tanto faz. Pronto, abri o gráfico, hein? Eu posso abrir os textos aqui para a gente dar uma olhada também. Então, porque esses gráficos aí, eles referem-se à quantidade de visualizações, né? No blog. Nós, da equipe de redação, o que nós fazemos é aquilo que a Sandra bem mencionou no início da apresentação dela. Nós escrevemos os textos, e aí existe a parte de revisão, e, por exemplo, basicamente é assim, nós escrevemos um texto, colocamos esse texto no Trello. No Trello existem alguns temas que estão ali, de repente a pessoa pode se identificar com algum tema e falar assim, eu, sei lá, decidi escrever sobre isso, vou pesquisar, vou escrever. Então, esse texto ele é colocado no Trello, junto com os links, né, dos locais de pesquisa. Inicialmente, nós estávamos deixando esses links apenas no Trello, mas, ao que parece, nós passaremos a colocar também esses links nos textos, né? Ainda hoje eu estava verificando isso com a Marina. Nós colocamos, por exemplo, ali na biblioteca de temas, são os temas que estão aí, mas qualquer um também pode inserir novos temas que julgar relevante, é só colocar aí, ou então não necessariamente colocar na biblioteca de temas, mas já escrever a respeito e colocar ali na parte de produção de texto. E uma vez o texto inserido no Trello,
ele passa por uma revisão. E assim, por exemplo, eu escrevi um texto, coloquei no Trello. A Sandra leu ali, achou interessante e falou, eu vou usar como exemplo o texto que a Sandra escreveu, das búfalas, que é um tema atual, né? O texto referente à Casa Cotirene, esse texto que eu amei, ele foi o texto que nós já estamos trabalhando aí com essa questão da rifa solidária. Inclusive, quem ainda não conhece, eu aconselho que tente saber um pouco mais com relação a esse quilombo urbano. A história deles é muito interessante e está rolando aí uma rifa solidária, R$10, para ajudar a comprar cestas orgânicas para mais de 100 famílias. E, então, é uma campanha muito legal que a Terra Docilar está assim, em parceria, né, com a Casa Cotirene, está realizando. Mas, enfim, o texto ele é colocado no Trello. Por exemplo, esse da Casa Cotirene, nós fizemos os textos, eu escrevi alguma coisa, a Marina também escreveu, e aí nós colocamos ali o que achávamos interessantes, e foi feita uma revisão. Nós fizemos um texto para o Instagram e também um texto para o blog. O texto do blog, ele tem também, ele faz referência a essa rifa que está acontecendo, e depois que ela ocorrer, né, que tiver o sorteio, tudo, a única coisa que nós faremos de repente, dar uma atualizada nesse texto lá. Atualmente, o texto que teve mais acesso foi esse daí que a Marina está mostrando, que é o texto contando um pouco aí da história das joaninhas. Foi um texto escrito... quem trouxe a ideia, se eu não me engano, foi a Ingrid, e aí ela escreveu e nós, de forma colaborativa, cada um colaborou, assim, com alguma informação ou no momento da revisão, e ficou muito legal. E alguns textos, eles trazem também um link para a loja da Terra Docilar. Isso daí acaba também gerando algum tipo de retorno com relação a produtos, né? Aqui tem o jardim, essa horta vertical, que também é um dos itens que fazem parte da premiação da rifa lá da Casa Cotirene. E é basicamente isso. Nós escrevemos, colocamos no Trello, qualquer nova ideia também pode ser colocada ali. Por exemplo, a Sandra escreveu sobre o caso das búfalas de Brotas, e a Marina também colocou alguma coisa ali, e agora vai ser feita uma revisão, e o que tiver de novidade também vai ser inserido no texto para ser lançado no blog. E qual que é o maior desafio, Carla, que você acredita que a gente tem hoje na redação? Quais são os desafios? Quais são os desafios, Sandra, que a gente tem hoje na área de redação? Eu, assim, no meu caso, eu acho que o maior desafio é eu conseguir me organizar mesmo para poder escrever mais. Mas, assim, de forma geral, não sei, talvez o maior desafio seja... não sei, Sandra, o que você acha? Estou pensando aqui. A Sandra está aí? Sandra, mulher, cadê você? A gente estava conversando, né, sobre essa questão de trazer mais pessoas, né? Como a gente tem, cada um tem um tempo limitado, quanto mais pessoas a gente tiver aqui, então a gente gerar essa autonomia de rede, mais pessoas produzindo conteúdo. Sim, que é a conversa que nós tivemos, né? Verdade.
Exatamente. E entendendo como que é que funciona o processo e tal. Então, melhor vai ser, né? Porque a gente vai estar gerando mais conteúdo, a gente vai produzir conteúdo com mais constância e mais ritmo, né? Ter mais postagens, ter mais frequência de postagens. Então, acho que isso é inquestionável em relação ao desafio que a gente tem, né? Que a gente quer estar produzindo conteúdo e postando com mais frequência, mas a gente precisa ter um maior número de pessoas nessa produção de conteúdo, enfim, entendendo o que é para fazer. E aí, a partir dessa conversa, a gente decidiu fazer um vídeo explicando como é que funciona, né, esse cartão, como é que funciona a utilização desse Trello, para que qualquer pessoa possa chegar aqui e saber como é que funciona, porque aí a gente não precisa ficar sempre explicando e reexplicando, então seria uma coisa mais autoexplicativa, né? Então, isso é verdade. Esse roteiro aqui já está sendo desenvolvido aqui na área de audiovisual, vídeo explicando como usar o Trello e vídeo explicando a Terra Docilar para novas pessoas que vão entrar também, porque aí nem sempre vai precisar da gente estar explicando e reexplicando como funciona tudo, né? Isso mesmo. E isso que é legal, né? Essa junção, porque, por exemplo, nós escrevemos os textos, aí o pessoal do audiovisual faz os vídeos e, assim, é muito legal. É muito legal você ver aquilo que você... a ideia que você teve na sua mente, que você passou para o papel, né? E depois passou ali para o Trello, você vê essa ideia literalmente ganhando vida por intermédio dos vídeos. Então, é uma parceria muito, muito bacana essa. Então, quanto mais pessoas nós conseguimos agregar como voluntários para nos ajudar nessa questão falando especificamente da parte da redação, mais conteúdo nós teremos. Então, como a Marina mencionou, a gente vai conseguir manter essas postagens de forma mais constante e dinâmica, o que vai fazer com que sempre tenha novidades ali no blog, consequentemente, né, vai atrair mais leitores. E, por outro lado, a gente também vai conseguir levar bastante ideia para o pessoal do audiovisual, que vai criar bastantes vídeos. É exponencial o negócio mesmo, é isso. E de repente, aquela pessoa que não tem muita paciência para ler, ou não gosta, ou sei lá, vai parar e vai olhar aquele vídeo, entendeu? E falar assim, poxa, que legal, eu vou buscar saber mais a respeito do que exatamente esse pessoal aí da Terra Docilar está querendo dizer. E aí vai chegar até o blog, vai chegar até a loja, vai repensar algumas coisas. O objetivo é esse, é fazer com que as pessoas reflitam, assim, fazer com que elas percebam que elas conseguem, sim, fazer a diferença no meio social em que vivem, de acordo com a situação econômica que vivem, que elas não precisam, de repente, estar com uma vida estabilizada ou com muito dinheiro ali disponível para poder ajudar ao próximo e ao planeta, né? Que é onde nós vivemos, não é verdade? Uma coisa acaba puxando a outra. Então, quanto mais pessoas estiverem colaborando, melhor vai ser. Leandro, você que é guardião da área de audiovisual, qual que é o principal desafio do audiovisual hoje?
Acho que a gente organizar essa parte texto, roteiro, coleta de imagens e soltar o produto, escrever essa formulazinha, né? A galera do texto faz o texto, aí um roteirista se interessaria por um certo texto e faria um roteiro de vídeo, fariam-se o roteiro de imagens, ou gravaria, ou coletaria, ou foto, depende do roteiro, depois soltaria esse conteúdo. Tá, mas qual que é o principal desafio, assim, que a área de audiovisual tem hoje? Essa organização. Criar o processo de produção. Criar o processo de produção. É isso, mídias sociais também, a gente vai trazer novas pessoas. Acho que a gente está ainda numa fase de criar processos, tanto de mídias sociais, né, de gestão mesmo, audiovisual, design e redação, para que a gente consiga trazer mais pessoas. Aqui tem também a área de UX, só que a galera saiu, porque provavelmente eles estão se encontrando aí em outra janela. Porque eu já encontro de UX. Mas a galera está fazendo pesquisas e desenvolvendo aí formulários de pesquisas em relação à loja, em relação ao site, definiram alguns objetivos de pesquisa, depois eles podem falar melhor. Dados e devs é uma área relativamente nova. Dados a gente já vem tentando trabalhar tem algum tempo e desenvolvimento é totalmente novo. É a primeira chamada que a gente faz para voluntariado de desenvolvimento. Tem gente de dev ainda aí? Eu tô aqui. Quem é eu? Leonardo? Não, Leonardo é dados. Manuel? É o Manuel? Tirou, esse minha voz mudou um pouquinho. É o Manuel, né? Entendi. E a Jennifer, eu acho também, né? Enfim, que é isso, acho que o principal desafio que a gente tem agora é cocriar qual vai ser a metodologia de trabalho que a gente vai usar para poder fazer funcionar esse desenvolvimento web, porque tem muita coisa que, enfim, que a gente quer fazer, sonhar. O que é que a gente vai fazer junto? A gente já fez junto com a galera de UX alguns sonhos que eles, com certeza, casam com os sonhos do desenvolvimento de web, mas, ao mesmo tempo, a gente pode estar aí sonhando junto. O que é que a gente quer, o que a gente quer transformar esse site, como é que isso vai funcionar. E o desafio de criar autonomia da rede, da galera estar entendendo o que precisa ser feito, o que quer fazer, por que está aqui, e que não precise de superiores dando ordens, que as pessoas se sintam autônomas para tomar, para fazer, desenvolver o que quiserem desenvolver. Automação e transparência é uma dos nossos desafios, a gente gerar essa automação de dados, a gente ter transparência de dados, né? E marketplace. Tem até o vídeo da Rebeca aqui, que a Rebeca mandou, ela não conseguiu estar aqui hoje, mas ela mandou. Espera aí. Oi, pessoal. Tá dando para ouvir? Acho que eu tenho que compartilhar o som. Tá dando, sim. É porque eu acho que... do computador, perfeito. Beleza, valeu, Jennifer. Essa é a Rebeca, Bom, ela vai falar. Eu sou a Rebeca e eu sou uma das pessoas que colaborou, né, com a criação dessa planilha nova que a gente tem de análise semanal dos nossos dados, porque ela nasceu da proposta de uma conversa que a gente teve, da necessidade de a gente ter leituras semanais do quanto a gente está desenvolvendo nosso trabalho e olhar para as principais, né, vertentes disso. Quanto que a gente conseguiu gerar para o Fundo Mãe, a partir disso, quanto que a gente tem para o fundo de plantio, os números gerados através do blog, através das postagens das meninas, do pessoal de conteúdo.
assim como o número de vendas no site, número de acesso no site, o que tem subido, o que tem caído, para que a gente consiga fazer essa análise métrica, ter noção a cada semana o que a gente fez de diferente que funcionou, o que a gente fez de diferente que pode não ter funcionado. E é uma planilha completamente mutável, feita a várias mãos, com a sugestão do que era, quais são as informações mais importantes que a gente tem que reter para conseguir evoluir o nosso trabalho. Não consegui estar presente hoje, mas estou mandando esse vídeo só para dizer, só um pouquinho da parte do processo, porque na verdade a planilha ela está engateando ainda. Foi construída, como eu disse, por várias mãos, todo mundo opinando ali do que deveria ter de informação. E é isso. Espero daqui a um ano estar fazendo, um ano não, é muito tempo, mas daqui a alguns meses estar fazendo mais um vídeo para a gente mostrar as atualizações da planilha e ver o quanto a gente evoluiu com ela. E é isso. Aqui. A planilha que a Rebeca está falando é essa daqui. É a nossa planilha de dados. Essa é a primeira vez que a gente começou a preencher, mas a ideia é que a galera de dados faça essa coleta e preenchimento dessa planilha semanalmente. Então, aqui a gente tem todos os tipos de dados. Dados financeiros, dados da loja, dados de e-mail marketing, newsletter, dados de blog post, das mídias sociais. Aqui tem os do blog e tal, do que veio do Google Analytics. E análise de vendas e número de mudas plantadas, número de cestas de orgânicos entregues, números de clientes beneficiários registrados e número de voluntários cadastrados. Então, a ideia é que a galera de dados possa assumir o preenchimento dessa planilha e está usando isso, desenvolver melhor essa planilha e tal, e está usando isso para trazer automação e transparência desses dados no próprio site. Peraí. E aí, pronto. Então, essa é a nossa planilha de dados colaborativos. A gente criando intimidade com isso. Voltando aqui. Ixi, travou. Deixa o problema desse preso é que ele sempre volta para o zero. Dados e devs. E aqui é uma nova área que a gente está abrindo também, que é essa área de engajamento de redes colaborativas, que é fazer um pouco do que eu faço, então trazer mais pessoas para estar aí criando experiências, criando essa sensação de poder coletivo, proporcionando workshops, encontros, vivências, e aí da gente poder viajar mesmo, de trazer outras ideias, tipo assim, para além só do trabalho, né? Para a gente criar interações em que a gente possa estar aí tendo aula de dança, meditação, ou sei lá o que pode surgir aí dentro dessa nova área de voluntariado. E também os embaixadores e embaixadoras do desafio, que eles são embaixadores do plantio, né? Que foi um projeto que começou bem no início do trabalho e a gente resolveu dar alguns passos atrás para poder a gente conseguir organizar melhor a estrutura de raiz mesmo do projeto e da forma como a gente levanta recursos. Aqui as ferramentas principais que a gente está usando são o Telegram. Então, a gente está fazendo essa migração aí do WhatsApp para o Telegram, que é um pouco difícil, mas está indo, eu estou assistindo, porque o Telegram tem muito mais ferramentas, né? Isso da gente poder fazer votações e tudo, e estar ali nesse ambiente interagindo. O Trello, que vocês já viram, a gente tem alguns quadros, não tem um quadro de dev, a galera de dev aí a gente vai, enfim, sei lá, vocês tem que não, né? Galera, eu acho que a gente vai criar junto como é que vai ser a melhor forma de trabalho, mas a gente acredita que o Discord vai ser uma ferramenta também muito útil para isso, para todo mundo conseguir enxergar as coisas que estão acontecendo. Inclusive, a gente sabe que é possível fazer interação do Trello com o Discord. Então, hoje a gente usa essas 3 ferramentas de comunicação de equipe para a gente poder, enfim, tá aí se comunicando. Pronto.
Falamos demais. Quem sobrou? Ó, tem uma galera. Quem tá aí? Manuel, Leonardo, Jennifer, que falaram, não falaram muito, não falaram quase nada. Agora vocês podiam falar um pouquinho sobre o que vocês acharam de tudo isso e o que vocês estão sentindo aí em relação a essa nova etapa, esse novo processo aí que a gente vai tocar daqui para frente. Se tiverem dúvidas ou qualquer coisa assim, quem quer começar? Eu posso começar. Então... Eu acho que vai ser interessante, né? A gente vai ter que se reunir provavelmente para definir como a gente vai... Que linguagem vai ser usada, né? Que, pelo visto, você não usa nenhuma linguagem ainda no site de vocês. Quais são que cada um tem sua familiaridade. Se alguém sabe mexer alguma coisa em back-end, ou se a gente vai ter que se juntar para estudar, não sei. Porque eu mesmo não tenho conhecimento em back-end, eu sou mais front-end. Mas se tiver que aprender alguma coisa para desenvolver, eu posso aprender também. Acho que é isso. Garotos inteligentes, né? E a ideia é bem essa mesmo, que a gente crie ambientes em que a gente, de aprendizado e cocriação. A gente possa fazer, tá realmente aqui também, não só criando o que a gente quer criar, mas tendo a oportunidade de estudar, de aprender na produção de conteúdo mesmo, de redação. A gente fez vários cursos, né? A gente tem feito várias... esse momento assim, que a gente tem de fazer curso junto, enfim, de se autodesenvolver também. Ó, o Leonardo. Acho interessante e penso que é possível cada um se reunir depois com os demais da área específica e planejarmos o que fazer. Sim! A primeira coisa, pode criar já o grupo do Telegram dessa área, né? Já tem. Já tem. Pronto. Então, o grupo do Telegram virou acesso de contato. Fechou. Acesso de contato? Como assim? Acesso de contato entre eles. Ele falou que acha que quer reunir com a galera depois e tal. Ah, sim. Mas já tem o grupo de Telegram. Não, sim. Massa. Jennifer. Tá aí, Jennifer? Jennifer deu uma saída. Então é isso, acho que a ideia é essa mesmo que o Leonardo falou. Agora, a partir daqui, a gente vai marcar esses encontros mais específicos, né, de cada time. A gente marca lá pelo Telegram para a galera se encontrar. E aí a gente vai desenvolvendo o que precisa ser desenvolvido. Com certeza tem muita gente que quer colaborar, que não pôde estar aqui hoje. E as possibilidades de crescimento também são enormes. Ixi, olha aí. Quem quer falar mais alguma coisa? Alguém? Eu quero só agradecer a todas essas pessoas que se prontificaram a fazer parte e agregar ao projeto. Sejam todos bem-vindos. E eu acho que muita coisa interessante vai surgir. É isso. Sim, gratidão, pessoal. E dá um beijo no Mandioca. Sim. Mandioca tá aqui, tentando. Tá tentando, né, Mandioca? O bicho sapeca. Então tá, a Jennifer não apareceu. É isso, a gente vai se falando então pelo Telegram e marca as próximas interações ao vivo. Beleza? Beleza. Boa noite, bom descanso. Beijo. Muitas ideias. Boa noite, pessoal. Olha a Jennifer aí, apareceu. Apareci. Quer falar alguma coisa, Jennifer? Ela já saiu. Boa noite. Então tá, beijo, gente. Valeu. Até mais.